Eu sou a Paty Antiorio e da Patisserie Confiserie e Arte, especializada em biscoitos modelados e saborizados. E hoje eu estou aqui na gincana de caça aos ovos de biscoitos da Patisserie para trazer para vocês um recheio para os nossos ovos. Nós teremos aí do dia 22 ao dia 26 as aulas dos ovos de biscoitos recheados. Então, se você ainda não é inscrito, clica que, se estiver no Instagram, no link da bio, e aqui nessa postagem tem um link para você se inscrever. Hoje, nós vamos fazer um dos recheios, né, que a gente pode, inclusive, comercializar. E por que é interessante esse ovo de biscoito? Porque é uma inovação, né, para a Páscoa agora, e isso se torna um diferencial. E quando a gente tem um diferencial, a gente consegue trabalhar com uma margem maior de valor, uma margem de... As pessoas têm um interesse, né, aumenta o interesse pelo seu produto e te traz aí um benefício na hora de vender o seu produto. E hoje nós teremos aqui os brigadeiros gourmet, tá? Então, o que nós vamos precisar? Qual é o nosso mise en place para o brigadeiro? Primeiramente, por que nós vamos fazer esse brigadeiro? Porque ele é um recheio muito interessante para os nossos ovos. Fica uma consistência boa. Como recheio, ele funciona muito bem. Ele pode ir ao forno. A gente pode trabalhar com ele. E ele tem um resultado interessante e é um recheio bem legal. Com o brigadeiro gourmet, inclusive, você não precisa apenas rechear os ovos. Você pode trabalhar com casadinhos e fazer, né, o casadinho, em vez de ser com a goiabada, que são as goiabinhas, você pode fazer com o brigadeiro gourmet. E se torna outro produto interessante. O brigadeiro, você pode vender ele como um produto único. E eu vou ensinar aqui para vocês algumas modelagens diferentes, se você quiser utilizar o brigadeiro só como um produto, né? E quiser comercializar o brigadeiro. O que nós vamos utilizar? São 395 gramas de leite condensado, uma latinha, tá, gente? É equivalente a uma latinha ou um Tetra Pak. 60 ml de creme de leite. 395 gramas de leite condensado e 60 ml de creme de leite. Aqui nós temos 12 gramas de farinha de trigo. Paty, por que vai farinha de trigo? Gente, a farinha de trigo nesse brigadeiro, ela vai servir como um espessante, ele vai ficar, vai pegar ponto mais facilmente, mas não é esse o intuito único da farinha de trigo. Ela impede que o brigadeiro açucare. Sabe aquela casquinha que se cria no brigadeiro, que ele fica açucarado por fora? Então, para que serve a nossa farinha? Para não deixar o nosso brigadeiro açucarar, além de dar um pontinho mais rápido nele, tá? E aqui nós também vamos acrescentar, como é um brigadeiro gourmet, sempre que vocês forem vender, fazer e colocar este nome no brigadeiro de vocês, vocês utilizem chocolate nobre, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate branco, o chocolate nobre. A cobertura fracionada, você pode usar? Pode. Você pode fazer os ovos com esse recheio? Pode. Você só não pode dizer
que você está fazendo um brigadeiro gourmet, tá? Se você utilizar a cobertura, vocês não vão falar que é um ovo recheado com brigadeiro gourmet. Ele é um ovo com recheio de brigadeiro. Perfeito. Não precisa, inclusive, usar a cobertura no chocolate, a cobertura no brigadeiro. Por quê? Como você não vai chamar de brigadeiro gourmet, e o brigadeiro também fica muito gostoso sem o chocolate, você pode economizar o chocolate e fazer apenas o brigadeiro. Por quê? Porque você não vai poder chamar de gourmet. E para que então acrescentar mais um produto? Ah, Paty, mas é que vai dar um gostinho melhor. Olha, gente, a cobertura não vai fazer isso, tá? Ela não vai dar esse gostinho melhor. Por quê? Porque ela não tem o poder de dar essa saborização toda num brigadeiro. Então, se for usar cobertura, eu aconselho a nem utilizar e fazer o brigadeiro comum, que fica uma delícia, tá? Então, recapitulando, 395 gramas de leite condensado, 60 gramas de creme de leite, 12 gramas de farinha de trigo, que é o mesmo que 2 colheres de sopa rasa. Como nós vamos fazer esse brigadeiro? Gente, eu procuro trabalhar com métodos, técnicas e processos que vão agilizar na cozinha, vão agilizar a minha produção. O que eu faço? Eu faço brigadeiro gourmet no micro-ondas, porque dessa forma é rápido e eu tenho o mesmo resultado. Paty, mas eu tenho que fazer no micro-ondas? Vocês não têm que fazer no micro-ondas, vocês podem fazer no fogo. O que vai acontecer que vocês vão... Esse tempo que vocês ficam mexendo no fogo, vocês conseguem fazer já todas as bolinhas do seu casadinho, por exemplo. Sempre que a gente consegue fazer algo que agilize um processo de produção, o que isso tem de retorno para a gente? Mais din-din, né? Se você agiliza o processo, você consegue fazer mais. Se você consegue fazer mais num espaço de tempo, né? Porque nenhum de nós, gente, consegue dias de 30 horas, infelizmente. Nem dá para arrumar um clone. Eu queria um clone e dias de 60 horas, mas eu não tenho. Então, como isso não é possível, o que eu faço? Eu tento agilizar todos os processos para eu conseguir fazer mais em menor tempo. Por quê? Porque eu tenho toda a minha produção comprometida. Eu consigo vender tudo o que eu produzo. A partir do momento que eu vendo tudo o que eu produzo, o que acontece? Quando mais eu produzir, mais eu vou lucrar. E é isso que vocês têm que ter em mente. Quando vocês conseguem agilizar o processo, isso dá um retorno para vocês. Pensando nisso, eu trouxe para vocês o brigadeiro gourmet feito no micro-ondas, tá? Então, já sabem, quer fazer no fogo, façam, não há problema nisso. É a mesma receita, só que o tempo de preparo é outro. Aqui, o que nós temos também? Nós temos uma saborização para o brigadeiro, tá? Hoje eu vou fazer esse brigadeiro, eu vou fazer ele saborizado de cereja, tá? Por quê? Porque eu fiz biscoitinhos de cereja e eu vou fazer um recheio de cereja para fazer os meus casadinhos, tá? Esse recheio vocês vão poder utilizar nos nossos ovos de Páscoa. Então, vocês pensando nisso, vocês já trabalhem aí com a saborização que vocês acharem melhor. Existem muitas formas de saborizar um brigadeiro, né? Nós temos aí pastas saborizantes, pó para sorvete, tem aqueles pozinhos de sobremesa da Mavalério, tem... você pode saborizar com canela,
com cardamomo, você pode saborizar com erva cidreira, com alfazema. Então, saborização dá para vocês criarem. Isso é o meu universo, gente. Eu amo de paixão trabalhar com saborização. Cada novo sabor que eu crio é uma felicidade total, porque agrada o paladar e libera uma emoção. Quando a gente trabalha com sensações e emoções, isso traz um prazer muito grande. Para fazer um brigadeiro no micro-ondas, eu preciso de um recipiente muito alto. Olha o recipiente que eu estou usando. Vocês precisam ter essa noção que o recipiente tem que ser grande. Por que tem que ser grande, Paty? E próprio para micro-ondas, tá, gente? Por que ele tem que ser grande? Porque o brigadeiro no micro-ondas, ele sobe. Ele sobe, assim que ele começa a ferver, vocês vão ver que ele vai aumentando de volume, vai aumentando de volume. Se o recipiente for raso, é sujeira para todo lado. E aí vocês vão renegar a minha 8ª geração e vão achar que eu sou uma louca. E eu não sou. Eu estou aqui agora falando para vocês. Recipiente muito grande, tá? É muito grande mesmo, muito maior do que o resultado da sua receita. Eu coloquei aqui o leite condensado, o creme de leite, vou colocar a minha farinha de trigo e agora eu vou mexer muito bem. Tá certinho, a farinha incorporou totalmente, é uma misturinha homogênea, tá? A misturinha ficou homogênea, eu posso dar continuidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu chocolate. Esse processo vocês podem fazer. Colocar o chocolate nesse momento, já levar ao micro-ondas, ou colocar o chocolate na primeira mexida que a gente der nele. Por quê? Porque o chocolate branco, ele é mais delicado. Porém, aqui, você já está colocando um creme de leite. E como é que você salva um chocolate que queimou, por exemplo? Você transforma ele numa ganache, né? Dessa forma, e como transforma numa ganache? Coloca creme de leite. Dessa forma, você consegue reutilizar, né, aquele chocolate perdido, que é quando ele queima. E o que é esse chocolate queimar? Ele passa do ponto, gente. Tem muitas pessoas que acham, né, que o chocolate não quer derreter, porque ele começa a empedrar. Isso não é que ele não quer derreter. Ele já derreteu e passou do ponto e queimou. Você pode pôr no fogo aí mais 3 horas que você não vai mais derreter esse chocolate nunca mais. Então, de que forma a gente procede com o chocolate? Quando é o chocolate sozinho, a gente tem que tomar muito cuidado. No brigadeiro, nem tanto dá para colocar nesse momento ou depois quando a gente for mexer. Eu vou colocar depois, porque eu já vou aproveitar o calor para derreter meu chocolate e levar uma mistura homogênea. Então, eu vou colocar essa misturinha agora no micro-ondas por 4 minutos na potência média alta, ou 7, tá? Por quê? Porque ele vai subir, descer e não vai transbordar. O brigadeiro, se você não for utilizar nem o chocolate, não for utilizar chocolate ou cobertura, ele é a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. Pode ser que você chegue no ponto
com alguns minutinhos, um minutinho, alguns segundos de diferença. Mas vocês vão aprender o ponto. E aí, vocês, é só vocês adequarem. O ponto, você chega, o brigadeiro, né? Essa nova versão gourmet do brigadeiro, ela apareceu muito depois do brigadeiro original, né? O brigadeiro original, ele nunca foi chocolate. Nobre, chocolate, nem cobertura, nem nada. Aí, o que acontece? Transformaram o brigadeiro num produto gourmet. Como se transforma qualquer produto na culinária em algo gourmet? Acrescentando um produto nobre. Um camafeu, ele não deixa de ser um doce gourmet. Por quê? Porque no camafeu você utiliza as nozes e as nozes são um produto nobre. Então você vende o camafeu como um doce fino e ele não é apenas um doce fino, ele é um doce gourmet. Você acrescenta, né, ao brigadeiro um produto nobre. Ó, nós vamos mexer e nesse momento agora nós vamos colocar o chocolate nobre e vamos mexer isso daqui. Por quê? Porque agora está bem quente. Isso aqui está quente pra caramba. E agora nós vamos derreter aqui o nosso chocolate ao leite. Chocolate branco. Aqui eu tinha uns pedacinhos que eu deixei um pouco maior, eles vão demorar um pouco mais para incorporar. Vocês dão uma mexidinha. O que aconteceu com esse brigadeiro que eu reparei agora, gente? Em vez de colocar 4 minutos na potência média alta, como eu falei para vocês, o que a Paty fez? Ela colocou na potência alta, ela não... Nessa coisa de falar e fazer ao mesmo tempo, eu me enrolei. Mas eu vou falar a verdade aqui para vocês, porque senão vocês vão achar que esse é o ponto que sai depois de 4 minutos e não é, tá? Aqui ele já está praticamente no ponto de brigadeiro. Ó, se vocês acompanharem aqui, qual é o ponto de recheio? É exatamente esse que saiu. Mas, por que ele já saiu assim? Porque eu coloquei 4 minutos na potência alta. Era para colocar 4 minutos na potência alta, mais 1 minutinho na potência, 4 minutos na média alta e 1 minutinho na potência. Paty, isso estragou alguma coisa? Nada, gente. Só que, o que acontece? Como o ponto dele já está muito espesso, existe uma dificuldade maior em você fazer o processo do derretimento do chocolate, porque a temperatura já está muito alta. Quando o chocolate entra em contato, ele já cria mais resistência. E, fora que mexer este ponto de brigadeiro é mais difícil, tá? Então, sigam o que eu falo. 4 minutos na potência 7, média alta, e vocês retiram depois e derretam o chocolate. Quando isso acontecer, vocês voltam ao micro-ondas por mais 1 minuto, na potência média alta também, tá, gente? É sempre potência média alta, e vocês vão observar, 1 minuto, depois mais 1 minuto, até ele chegar exatamente neste ponto que ele está. Sorte minha que agilizei o processo, né, gente? Mas vocês não façam isso, tá? Não coloquem, por quê? Porque dependendo do recipiente de vocês, isso aqui podia ter transbordado tudo no micro-ondas por causa da potência alta.
Ele sobe, sobe, sobe e não desce nunca quando ele está em potência alta, tá? Ó, dá para vocês verem um ponto? O chocolate, ele cai, forma um pico e ele não se mistura, tá? Ele vai fazer um montinho em cima e vai descendo aos poucos. Esse é o ponto do brigadeiro, que já está no ponto certo para a gente trabalhar os nossos recheios, tá? Quando você trabalha com chocolate, você precisa sempre ter em mente que depois que você põe o primeiro minuto, né? Quando você tira o chocolate no primeiro minuto, você vai mexer ele, as pessoas falam assim, mas por que eu tenho que mexer se ele está todo empedrado aí? Ele já começou a aquecer nas bordas, mas ainda não derreteu. Só que se você deixar aquelas bordas daquele jeito, ele vai derreter e pode queimar primeiro nas bordas antes de você chegar a derreter o do meio. Por isso que é importantíssimo vocês terem esse processo de derrete um pouquinho, mexe um pouquinho, derrete um pouquinho. O primeiro minuto, potência média alta, você dá essa mexidinha. Depois você vai de 30 segundos. Você vai, coloca, mexe. Às vezes, com 2 minutos, o chocolate branco, por exemplo, já deu ponto. Mas como a gente faz? 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, cada intervalo mexendo. Porque se você quiser ir direto 2 minutos, você queima o seu chocolate. Então, tem que ter cuidados especiais. Quando você trabalha com chocolate nobre, mais ainda. A cobertura é mais tranquila, mas o chocolate nobre não. Quanto eu tinha aqui? 25 gramas, né, da minha saborização. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei metade, porque eu já separei um tanto do meu brigadeiro ali para trabalhar com ele enrolando. Então, eu coloquei aqui a metade e vai ficar perfeito. Esse daqui é de cereja. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, por exemplo, esse brigadeiro, por ser de cereja e ter pedacinhos da cereja, o que acontece? Se a gente for colocar num bico de confeitar, por exemplo, para rechear os nossos casadinhos, ele, dependendo do bico, ele vai entupir o bico. Então, a gente tem que ou fazer num bico de confeitar com um furo maior, pode ser o perlê, pode ser o pitanga, mas aí tem que ser um pitanga 6 para mais, tá? E com o pitanga você ainda tem o problema dele enganchar nos frisinhos, a cereja. Então, você pode optar pelo perlê ou vocês pegam um saquinho e fazem só com a manga de confeitar ou com aquele saquinho que a gente coloca os biscoitos, tá? Fiz eles em formato triangular, eles em formato de coração. Isso tudo está ensinado lá no meu canal do YouTube, tá? Se vocês procurarem, tem todos esses formatos lá. O que acontece com a pasta frola? Ela cresce. Então, você tem biscoitos que ficam com uma aparência de fofurinha, tá? Ó, com a suquinha, eu fiz em formato de bolinha. Tem aqueles que a gente fez compridinho,
Ó, lembra? Aquela minhoquinha fininha virou uma minhoca desse tamanhinho. Então, a gente tem que tomar cuidado que ela expande mesmo, tá? Então, esses são os com açúcar, cristal, que forma uma casquinha. Aqui eu tenho alguns que eu também já fiz saborizado, que eu vou usar para fazer os meus casadinhos, né? Olha que show de casadinho com um biscoitinho assim. Fica outra coisa, né, gente? Esses daqui eu ensinei no congresso Top Class. Quem quiser pegar a aula, pode entrar no grupo do Aline Top Class, se não me engano, no Facebook. E acho que tem no YouTube também. E aí vocês vão ter lá acesso à aula que foi dada para fazer os biscoitos nesse formato, tá? Eu dei essa aula também. Você pode só fazer, né, a conchinha com a mão, ou você pode pegar, é que eu improvisei aqui. Aí eu pego meu saquinho, boto tudo para baixo. Primeiro coloca para baixo, bastante, para depois você fazer a dobra, tá? Você pode pôr algo para segurar, uma presilha, alguma coisa assim, ou você pode, como aqui o saquinho está com uma borda boa, você trabalha com a dobra, que é dessa forma que a gente vai fazendo, faz o bolinho e você tem aqui o saquinho para você trabalhar. Como a gente trabalha? A gente faz que nem uma pistolinha. A mão da gente é como se a gente estivesse apertando uma pistolinha dessa forma. Ó, vamos cortar aqui um biquinho maior e qual é que eu quero rechear? Vamos tirar esses daqui. Vou rechear a florzinha, gente. Olha, é uma gotinha aqui, tá? Desse jeito, só no centrinho mesmo. E aí você vem com o outro biscoitinho e você acerta, tá? Dessa forma fica o casadinho certinho, bonitinho. O recheio ainda tá um pouco quente, então por isso que ele tá escorregando um pouquinho, mas quando o recheio tá frio, ele fica direitinho, tá? E fica uma graça. O que que acontece com o meu brigadeiro? Ele está quente. E isso não é esse o momento que vocês trabalham com o brigadeiro, quando ele já esfriou, já está no ponto certo, e aí vocês vão trabalhar muito melhor com ele, e ele vai parar, né? Eu tinha duas florzinhas, tá aqui, ó, folhinhas, ó. A folhinha. Nossa, agora o sol, além de tudo, agora tem sol, ó, tá? Folhinha. Vamos ver se eu consigo pegar o que tá no freezer. Aqui, vamos ver se ele deu o ponto que eu preciso. Não está bem o que eu preciso, mas nós vamos tentar desse jeito mesmo. Isso. Eu vou passar um pouquinho de desmontante na minha mão, tá? E vou trabalhar. Ele não tá com o ponto certo, mas vai dar para vocês verem. Ó, a gente faz a bolinha, passa no açúcar, tá? Passamos todinha a nossa bolinha no açúcar refinado, tá? E colocamos numa forminha de silicone. Ixi, nossa senhora, ele não tá no ponto. Ai, gente, ele tá num ponto muito molinho. Não deu tempo. Não deu o tempo que eu queria. Ó,
Se o brigadeiro de vocês, a hora que vocês pegarem para trabalhar, ele não estiver no ponto de enrolar, no ponto, porque esse é o ponto de recheio para ovos. Eu ia levar no micro-ondas por mais uns minutinhos. Por quê? Porque eu preciso dele no ponto de enrolar para fazer molde, tá? Então, eu não cheguei no ponto. E eu percebi isso nesse momento, agora. Acabei de pegar o meu brigadeiro e ver, não deu ponto. Ai, meu Deus, perdi tudo. Não. Você pega, leva ele de volta para o micro-ondas, 1 minuto na potência média alta e vai até dar o ponto. Você pode fazer esse processo sem problema nenhum, tá? Pode voltar o brigadeiro e chegar ao ponto que você quer. Nós queremos um ponto de recheio. Ponto de recheio, ele é assim. Por quê? Porque a hora que vocês morderem o ovo, olha o que vai acontecer. Olha, se você tiver com um ponto de enrolar dentro do seu biscoito, vamos pensar junto, o biscoito ele vai assar ainda. Então, ele vai ter mais um tempo de forno. Se ele não ficar neste ponto que vocês estão vendo aqui, ó, exatamente neste, o que vai acontecer? Ele vai ressecar, ele vai endurecer. E a gente não quer isso, a gente quer essa sensação boa de abrir um biscoito e ter isto acontecendo. Imagina vocês tirando a foto do seu biscoito, vocês partem o biscoito e vocês conseguem isso ao partir o biscoito. Isso faz as pessoas babarem. Eu vou dar, então, vou voltar isso no micro-ondas e vou fazer o ponto com vocês, tá? Eu voltei para o meu recipiente e eu vou voltar esse brigadeiro para o micro-ondas, tá? Gente, agora nós vamos levar isso para o micro-ondas. Eu vou colocar mais 30 segundos na potência média alta. E nós vamos ver o ponto. E depois a gente leva, se for o caso, mais 30 segundos, tá? Eu fiz os meus casadinhos com o brigadeiro no ponto de recheio, né? Para mostrar para vocês. Mas o melhor ponto para que vocês façam recheio de casadinho por ser aberto. O recheio de ovo de Páscoa, o grande segredo dele, e o que permite a gente trabalhar com algo muito mais tentador e que tem uma cremosidade, que vai entrar em contato com a boca da gente, junto com aquele biscoito que derrete, é porque vai dentro do biscoito. Não tem problema dele vazar. No casadinho, você já tem esse problema. Se você deixar ele no ponto de recheio, você vai ter um recheio que vai vazar. Então, o melhor ponto para casadinho é o ponto de enrolar, que é o que a gente vai dar agora. Olha, aqui, ó, o que nós chegamos a um ponto, ele forma um montinho, estão acompanhando, e ele está permanecendo, tá vendo que ele não está escorrendo, está formando aquele castelinho de areia que a gente faz. Ele ainda está escorrendo um pouquinho. Repara que ele perdeu o formato? Perdeu, né? Então, o que a gente vai fazer? Mais 15 minutinhos, mais 30 segundinhos no micro-ondas, tá? É melhor a gente ter esse cuidado de 30 em 30 e não correr o risco de perder o ponto do que acelerar tudo, tá? A gente já está ganhando um tempo maravilhoso fazendo no micro-ondas. Eu não estou mexendo, eu não estou com uma panela. O brigadeiro, quando a gente incorpora creme de leite nele, ele demora muito mais para dar conta.
Vamos fazer nosso morrinho e observar se ele permanece. Ó, não permanece, tá? Como ele está aquecendo mais agora, antes ele estava gelado, ele está, ó. Ó. Vamos mexer e vamos ver agora esse ponto. Vamos fazer o nosso morrinho. Ele está desmanchando muito mais. Porque agora ele está ficando quente, gente. Calma que a gente chega. Brigadeiro normal no micro-ondas. Sempre em média, 8 minutos. Potência média alta, 8 minutos. 4 minutos mexe, depois você vai adiante, colocando um minuto. Por quê? Porque no primeiro minuto você tem o ponto de recheio, em geral. No segundo minuto, você tem aquele ponto, né, o ponto de colher, que não chega a ser tão, desmanchar tanto, e é um ponto legal. Quando dá os 8 minutos, você tem um brigadeiro em ponto de enrolar. Com 3 minutos, nós temos o ponto de bico. Por que é interessante a gente fazer, não no ponto de enrolar para o bico? Para que ele passe mais fácil no bico e, mesmo assim, ele não perde o formato, tá? Por isso que 7 minutos, geralmente é esse ponto de enrolar. Como a gente está voltando o brigadeiro, ele está aquecendo e tudo mais, nós vamos ter que ter mais paciência. É diferente, mas a gente vai ter toda a paciência do mundo e nós vamos fazer isso aqui dar certo, tá? Vocês ficam aí, são alguns minutinhos e a gente chega lá. Qual é a diferença, né, de uma cobertura para um chocolate nobre? Gente, a cobertura, ela nem pode ser chamada de chocolate. Ela é chamada de cobertura. Olha, estão chegando! Ai, que lindo! Demos um ponto! Eu tô brincando. É a emoção, gente. Tudo na minha vida tem muita emoção. Ó, olha, chegamos! Yes, yes, yes! Tá vendo? Montinhos que não desmancham. Esse é o ponto. Yes! Lindo de viver. Chegamos ao ponto, agora ele vai precisar esfriar. Ai, que lindo que ficou. Olha, gente, tá vendo? Ele cai em bicos. Isso é o que chamamos de ponto de fita na confeitaria, tá? Vou gelar o meu brigadeiro. Enquanto isso, vamos recapitular. A gente pode fazer recheios de casadinhos. Gente, quem quiser aprender a fazer formatinhos desse jeito com os biscoitos, aula no Congresso Top Class, Congresso Internacional Brasil-Japão. Ó, eu ensinei a fazer esses formatinhos. O que eu utilizei para fazer esses formatos? Eu utilizei as formas de acetato da Forma Suíça. Gente, eles criaram umas formas que são um show. E a gente consegue trabalhar e fazer os biscoitinhos da forma que eu ensinei para fazer a modelagem na forma de acetato. Vocês que têm aí formas de acetato que compraram para fazer bombons, agora eu vou mostrar o que a gente não deve fazer. Essa é a parte, né? Essa é a parte. Mostra o que dá certo, mostra o que está errado. Está errado, porque não adianta a gente mostrar nas câmeras só o que dá certo.
Porque quem vai fazer do outro lado, vai acontecer isso e a pessoa vai se achar, ela vai achar que ela não é boa o suficiente. Não que a receita foi dada de forma errada. E eu acho que isso é a maior responsabilidade hoje das redes sociais. Passarem as receitas, mostrarem uma coisa bonita e nem sempre é isso que acontece. Tá? Aqui, o que aconteceu? Eu coloquei um excesso de recheio, excesso absurdo, e um recheio que está no ponto de recheio para ovos fechados ou ovo de colher, tá? Isso não é um recheio para casadinho. Casadinho é ponto de enrolar, ponto de brigadeiro, que é o ponto que a gente está dando agora. E vamos combinar, a gente querer ser muito generosa não dá certo. Olha o que dá uma generosidade. Ah, eu gosto com muito recheio. Infelizmente, não é bem assim. Olha o que acontece com muito recheio. Né? É mais bonitinho o recheio certinho, né? Do que. E esse recheio certinho aqui também está com o brigadeiro em ponto de recheio. Então, ele não vai segurar. Paty, eu faço recheado com Nutella. A Nutella, gente, ela tem um ponto que ela é cremosa, né? Ela é cremosa, mas se você pegar Nutella mesmo, ela é um ponto assim, é um ponto de recheio. Por isso que os ovos recheados de Páscoa da Patisserie com Nutella fazem um sucesso absurdo, porque aquela consistência da Nutella dentro do ovo, ela molha, ela dá uma molhadinha na massa do bolo, do biscoito, e na hora que você quebra, além de ter o recheio bem cremoso, você tem o biscoito em volta que já penetrou aquela Nutella. Fica tão bom, mas tão bom. E se você quer aprender, a aula do dia 22 ao dia 26, onde eu vou ensinar para vocês a fazer os ovos recheados da patisserie. Se inscreva no canal, se inscreva na gincana de caça aos ovos de biscoitos da patisserie. Oxi, que deu branco. Então, onde a gente se inscreve? No Instagram, no link da bio, e no YouTube e no Facebook. Tem links espalhados aí. Nessa postagem de hoje também tem um link. Esses ovos são um presente. Guardem com carinho. Vocês vão usar isso e vai fazer a diferença. Então, se você quer, todo mundo que participar da Caça aos Ovos será presenteado, porque esses ovos são um presente. E está gelando lá o nosso brigadeiro para eu fazer este formato, tá? Vamos lá. Eu tinha que ter posto menos na... Eu acho que eu vou diminuir a quantidade de brigadeiro dentro do negócio. Eu não tenho um freezer ultra. Vamos lá. Você deixou catando o ovo verde que ainda não achei. O ovo verde, você não achou? Talvez ele não... Ó, gente, vou pegar aqui, opa, passar aqui. E você depois? O quê? O ovo verde? Não, o ovo verde não está disponível ainda. Provavelmente. Eu não sei quais são os ovos, pela numeração deles, quais são. Vocês vão pegando os ovinhos, um ovo por link, um modelo de cada ovo, gente. É fácil, vocês só vão poder colocar um modelo de cada ovo. Não adianta clicar 10 vezes no mesmo link. Ó, vou fazer aqui a florzinha, passei no açúcar, tá? Ele ainda tá meio quente e a gente vai torcer para que a coisa dê certo. Ai, deu! Ó, o que eu fiz, eu só peguei o brigadeiro em ponto de enrolar, passei no açúcar refinado e
coloquei na forminha de silicone, e não é só na de silicone, gente. Qualquer forminha de acetato, fundinho de garrafa, da garrafa PET, é que ele é fundo grande. Mas eu vou mostrar aqui outros, deixa eu ver se eu consigo, porque o que está mais em cima está mais gelado. Vamos ver se eu consigo fazer outros formatinhos para vocês verem. Mas deu para vocês verem que a gente chega no ponto que eu não estou aqui enrolando ninguém, só o brigadeiro. As minhas alunas eu não enrolo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, eu peguei demais. Vou fazer. Ai, que fofinho que vai ficar isso. Quer ver? Ó, passo no açúcar, tá? Passo bem no açúcar e pego a minha forminha e vou colocar para dar o formato, tá? Sempre bastante açúcar, tá, gente? A gente vai passar, ele vai açucarar, vai ficar, não vai não precisa se preocupar, porque como a gente colocou a farinha de trigo nessa massa, ele vai ficar certinho, vocês não precisam se preocupar com esse negócio de açucarar, tá? Ó, dá para ver, não é? Agora deu. Ah, que bonitinho, nosso coelhinho! E chegamos ao fim, Demos o brigadeiro, demos o ponto de enrolar, demos o ponto de modelar, ensinamos vocês a consertarem aí as massas, ensinamos a fazer o ponto do recheio, que é o principal que a gente vai poder utilizar nas aulas que vocês terão do dia 22 até o dia 26 de março, tá? Vocês podem usar para dar formato no brigadeiro de vocês qualquer forminha que vocês tiverem. Aí vocês conseguem criar várias coisas com formas de acetato, tá bom? Beijinhos nos corações e nós nos vemos amanhã.